Boa noite. Então, vamos iniciar o estudo de Gênesis hoje, a partir do capítulo 27, esperando que não tenha nenhum intercurso como houve na semana passada, da falta de energia. Vamos esperar mais 2 minutos para ver se mais alguém atrasado chega, para a gente poder dar início de fato. Iniciar então, vamos abaixar nossa cabeça, orar, pedindo a Deus iluminação para que Ele possa compreender melhor a palavra e aplicar em nossa vida. Deus Pai, obrigado por esse momento em que podemos estar aqui diante da Tua palavra, podendo alimentar nosso espírito e nosso intelecto com ela. Permite que possamos compreender o que tens a dizer para nós através do testemunho dessas pessoas que há séculos atrás foram moldadas, foram guiadas por ti para que a história chegasse até nós. E que a gente possa compreender que, mesmo imperfeito como somos, observando eles que também eram imperfeitos, podemos ser úteis para o teu agir, para o teu mover em nosso tempo. Muito obrigado, Pai. Amém. Então, dando continuidade à história dos patriarcas, a gente está iniciando o período de transição de Isaac para Jacó, e nesse capítulo a gente vai ver Jacó, mesmo não sendo o primogênito, através de um meio escuso, de um meio não ético, se tornando o herdeiro da bênção. E a gente aprende com isso que os fins não justificam os meios, e mesmo que seja por uma boa causa, em nenhum momento a gente vai ver a Bíblia defendendo esse tipo de atitude. E mesmo com isso, os planos de Deus acontecem, mesmo com os homens errando, trapaceando, fazendo coisas que não agradam a Deus, ele usa das ações pecaminosas, às vezes, para tomar rumo nos planos dele, mesmo que muitas vezes a gente tente impedir. E a gente também observa que Jacó, como pecador, representa cada um de nós, sendo usado por Deus, não por mérito, mas por graça. E apesar da predileção de Isaac por Esaú, Deus não escolhe dentro dos padrões humanos, como a gente conhece muito bem a história de Davi, que não era o favorito da casa de Jessé, mas mesmo assim foi escolhido para se tornar o rei de Israel. E também a gente vê o papel de uma mulher aqui, da Rebeca, tendo um grande protagonismo em todas as ações desse capítulo. Ela praticamente é o personagem que move todo esse capítulo que a gente vai ver adiante. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 27. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. A gente não sabe ao certo se era uma cegueira total ou parcial, mas a gente observa um padrão aqui, talvez hereditário, porque tanto Isaac quanto Jacó, lá no final do capítulo de Gênesis, a gente vai ver que no momento em que ele chama os filhos de José para dar a bênção final, ele também estava cometido de uma falta de visão, ele também estava parcialmente cego ou totalmente. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia de minha morte. Considerando que aqui nesse momento ele tinha 130 anos, ele morreria só com 180, então levaria mais 50 anos para a morte dele ocorrer de fato. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo, caçar algo para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. O Esaú, aqui a gente observa que ele era um hábil arqueiro, algo que ele puxou o tio Ismael, que também é descrito sempre com esse requisito de uma habilidade excepcional no arco e flecha. E o Isaac, a gente vê que ele adorava a comida preparada por Esaú. Não podemos taxar ele como um glutão, como alguém que era movido só por comer, mas
Ele sendo uma pessoa já velha, limitado de idade, limitado fisicamente por conta da perda de visão, um dos poucos prazeres que ele teria seria a gastronomia, comer algo de bom. E também as refeições, elas fazem parte de um rito cerimonial, a questão da transição de um legado, da bênção, a comida faz parte de um rito nesse momento. Ora, Rebeca estava assistindo a Isaac e dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Ah, ela estava lá no lugar certo, na hora certa, ouvindo tudo, a Rebeca. Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer, seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare para aquela comida saborosa, para que eu a coma, abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Então ela contou tudo o que aconteceu e também já mencionou o que ela sabia que estava por vir, que após aquela refeição viria a bênção. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-o então a seu pai para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Ela já imediatamente já tinha um plano de ação, ela já tinha uma resposta pronta para isso que estava acontecendo. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo. E eu, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. E a gente não sabe se houve um lapso de pudor ou somente o temor da maldição, mas aqui o Jacó estava querendo criar uma desculpa para não cumprir esse pedido da mãe, estava querendo criar motivo e apresentando os problemas. Disse a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ela chamou a responsabilidade tanto caráter civil quanto espiritual, que se houvesse uma maldição para aquela mentira que recaísse sobre ela, ela chamou para ela. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como o pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. E depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. Aqui é um trecho muito interessante, porque a gente vê que ela tinha uma personalidade totalmente ardilosa, algo que talvez Jacó puxou dela, e que a gente vê que o irmão Labão também tem o mesmo perfil de sempre ser maquiavélico. E a respeito das peles, a tradição judaica acredita que essas peles que foram usadas para simular os pelos do braço de Esaú, na verdade, era aquela roupa que Deus fez para Adão e Eva lá no momento em que expulsou do paraíso. Ele entregou a eles uma roupa feita de peles, e acredita-se nisso. Tem um livro, o Pirkei, do Rabi Eliezer, que ele explica que essas peles foram dadas por Deus a Adão e foram preservadas por Noé, Sem, Abraão, passando de geração em geração até chegar a Esaú. E também o motivo disso é porque tanto lá naquela passagem que Deus entregou essa roupa para Adão e Eva, quanto ali, a palavra pele e vestir estão na mesma frase, num contexto muito semelhante. Então eles criam esse nexo entre os dois momentos. E a gente não pode entender aqui a Rebeca como a vilã. Ela estava fazendo justiça, uma vez que Jacó já era o herdeiro, e levando em conta que Esaú tinha vendido a primogenitura dele em troca daquela refeição que a gente viu no capítulo anterior. Uhum. Vamos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. E respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que o abençoe. Ele já começou a mentir a respeito da identidade dele. Começou o plano de mentira deles aqui. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber que você é realmente meu filho Esaú. O Isaac estava desconfiado, ele ouviu que a voz estava diferente, ele desconfiou que foi muito rápido, e, e Jacó aqui usou o nome de Deus, falou que o seu Deus, o Deus dele, havia abençoado na facilidade da caça. Jacó aproximou-se do pai Isaac, o apalpou e disse:
A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Então ele, não enxergando bem, ele ouviu que a voz era de Esaú, era, quer dizer, de Jacó, mas apalpando, tateando, uma vez que a visão dele estava prejudicada, ele acreditava que era Esaú. Isaac perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele estava desconfiado. E respondeu: Sou. Então ele disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu a coma e o abençoe. Jacó a trouxe a seu pai, comeu também, trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das roupas de Isaac, Isaac o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então ele, com a visão limitada, ele teve que usar dos outros sentidos para ter certeza que era o filho Esaú. Ele queria ouvir a voz, queria tatear e agora cheirar também. Então, quando ele cheirou a roupa, ele sentiu o cheiro das campinas de Canaã, que é aquela roupa que Esaú usava para caçar, aquele cheiro que era comum do filho, estava ali naquelas roupas. E dentro dessa experiência sensorial, ele estava acreditando que era Esaú. Com exceção da voz, o resto, todas as informações batiam. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza. Com muito cereal e muito vinho, ele está dando uma bênção de prosperidade. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Essa era uma bênção de liderança e, apesar dos meios escusos que Jacó está utilizando aqui, lá em Hebreus 11, 20, a gente vê que está definido como legítima essa bênção recebida. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. O Midrash explica que Deus possivelmente atrasou a chegada de Esaú de uma forma cronometrada, para que não houvesse um encontro entre os dois. Aquela coisa cinematográfica que a gente vê nos filmes, de um no ambiente e outro no outro, por milésimo de segundo de se encontrar, ocorrendo aqui uma intervenção divina sutil para que não houvesse um conflito nesse momento. Ele também preparou sua comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a bênção. Ele era um exímio caçador, como foi dito anteriormente, e ele esqueceu totalmente o fato de que foi vendida a primogenitura e queria a bênção de primogênito mesmo assim. O interesse dele era mundano, não era nada sobrenatural, nada espiritual. Perguntou-lhe seu pai Isaac: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Parece irônico agora o pai não reconhecer a voz do filho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será. Na tradução da NVT, é dito que ele começou a tremer de forma incontrolável. Houve realmente uma emoção muito forte dele ao perceber que foi enganado. E ele percebeu que Deus tinha passado por cima da vontade dele. A vontade dele era abençoar Esaú, mesmo havendo a palavra já liberada de que seria Jacó, e a vontade de Deus prevalecendo aqui. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe-me também a mim, meu pai. Nesse momento não restava mais nada para Esaú. Isaac não levou em conta todos os sinais dados por Deus de que Esaú já tinha vendido a primogenitura, ele tinha se casado com duas mulheres pagãs e Tita, e ele estava tentando enganar a si mesmo até agora. Mas respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção a mim? Esaú está se colocando no lugar de vítima. Ele não mencionou que ele foi o irresponsável em trocar a primogenitura por comida e está aqui implorando para Jacó, porque agora já é tarde demais. Isaac respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Todas as bênçãos já tinham ido para Jacó, não restava mais nada para ele, de fato.
Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. De fato, Esaú foi morar nas montanhas de Edom. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Aqui Isaac está profetizando a servidão de Esaú, que vai ocorrer futuramente. Os povos vão ser inimigos. O povo de Edom, que é o povo descendente de Esaú, vai ser inimigo do povo de Israel. E lá em Hebreus 12, 15 a 17 é mencionado como Esaú como um mau exemplo a respeito disso. Esaú guardou rancor contra Jacó e, por causa da bênção que seu pai lhe dera, disse a si mesmo: O dia do luto pela morte de meu pai está próximo, então matarei meu irmão Jacó. Ele está esquecendo totalmente que ele não era mais primogênito, e o ódio entrou no coração dele de uma forma que ele começou a canalizar a dor em pensamento de vingança, semelhante ao que aconteceu com Caim quando planejava matar o irmão. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão e Arã. Mais uma vez, a gente vê que a Rebeca já tinha um plano de ação, já tinha uma resposta pronta e tinha que ser para ontem. Fique com ele algum tempo, até que se passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que ele fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Isso é uma coisa que nunca vai acontecer de fato, porque quando ele voltar, já se passaram alguns anos e Rebeca não é mencionada mais na volta dele. Possivelmente ela já não estava mais viva. E a menção dela aqui de perder dois filhos é pelo fato de que lá, após o dilúvio, quando Deus estabeleceu a lei para Noé, foi estabelecido de que quem matasse alguém apenas seria a própria morte. Então, no caso, se de fato Esaú viesse a matar Jacó, ele também teria que ser condenado à morte. E ela perderia os dois filhos por isso. Então Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas, como estas, perderia a razão de viver. Ela precisou arrumar um motivo para convencer Isaac de tirar Jacó dali. E a desculpa foi mandar o filho para lá, para a casa da família dela, para evitar que Jacó se casasse com uma mulher ali da região. E a conclusão desse capítulo é essa, que mesmo com os erros e as trapaças da humanidade, Deus vai tecendo os fios da história para que a vontade dele prevaleça. E esse capítulo aqui ele mostra historicamente essa origem da inimizade entre o povo de Israel e de Edom, que a gente vai ver futuramente o conflito entre eles lá nos tempos de Moisés, quando eles estão no deserto, o povo de Edom vai atrapalhar a passagem deles, não vai permitir, e mais adiante Davi vai lutar contra o povo de Edom e vai derrotar. E mais adiante ainda, nos tempos de Jesus, a gente vai ver um rei chamado Herodes, que é descendente de Esaú, de Edom, e vai maltratar o povo de Israel sendo um vassalo de Roma. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Não, meu Tudo, fone me Marquinho. abandonou agora. Pode seguir. Então, vamos sem fone. Então, vamos adiante. Desse capítulo em diante, a gente vai ver Jacó já como protagonista. E Isaac vai ser só mencionado no momento da morte dele. Então Isaac chamou a Jacó e deu-lhe sua bênção. E lhe ordenou: Não se case com uma mulher cananeia. Aqui ele dá um alerta semelhante ao mesmo que Abraão deu para ele, que ele não poderia se casar com uma mulher cananeia. E dessa vez Isaac está espontaneamente abençoando Jacó, sem necessidade de um engano. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Aqui, nesse momento, Deus é chamado de El Shaddai, na versão original, Deus Todo-Poderoso.
que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Aqui Isaac já se convenceu de que ele é o herdeiro, ele está transferindo para ele aquela bênção que foi herdada por ele de Abraão. E isso certamente deve ter acalmado o coração de Jacó, uma vez que ele estava com muito medo aqui de ser morto por Esaú. Então Isaac despediu Jacó, e esse foi a Padã-Arã, a Labão, filho do Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher. E que, ao abençoá-lo, deram-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. O rejeitado agora tomou conhecimento disso. Talvez ele testemunhou, ouviu alguém falando de Jacó, o que ia acontecer. E ele já era casado com duas mulheres dali, lembrando, algo que não agradava a Isaac e Rebeca. Ele talvez poderia estar arrependido desse casamento. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Então ele, o invejoso, foi querer imitar o que estava acontecendo com Jacó. O Esaú tentou imitar, mas ele não seguiu o caminho certo. Ele foi adquirir uma terceira esposa, ele já tinha duas, e foi até a casa de Ismael, que Deus já tinha declarado que não era a linhagem eleita. Esaú, alguém que foi criado meio culto a Deus, criado por Isaac, não estava seguindo o caminho correto, estava seguindo o caminho contrário. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegou a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Apesar dele ser alguém rico, ele, por conta de ser uma viagem rápida, ele estava fugindo, porque corria perigo de vida, provavelmente ele foi sozinho e sem apoio, sem um tostão, e já estava nesse momento a 80 quilômetros de casa. Apesar do desconforto, pegou um travesseiro, uma pedra como travesseiro. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. No topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diferente do que a gente costuma imaginar, essa escada não era uma escada como a gente pensa, aquelas duas madeiras cruzadas com várias. Era talvez a imagem de um zigurate, aquela construção piramidal que era comum na Mesopotâmia, que servia como um templo. E essa escada, ela representava o acesso a Deus, algo que a gente vê Jesus falar lá em 1 João 51, quando Jesus diz, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus aplicou isso a si mesmo, ele era um aviso profético da vinda de Jesus, essa escada. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você a seus descendentes a terra da qual você está deitado. Deus se apresenta como um verdadeiro nome para ele nesse momento. E Abraão aqui é citado como pai, mesmo sendo avô, porque ele foi o primeiro a receber essa bênção, o pai de nações. E a terra onde ele estava nesse momento era a terra prometida. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Deus já tinha dito a Abraão e a Isaac que a descendência deles seria como a estrela do céu, como a areia, e agora fez uma nova analogia ao pó da terra, e todos os povos seriam abençoados por meio da descendência do Messias que viria. Através do Messias, não só o judeu, o gentil também seria abraçado por essa bênção. Estou com você e cuidarei de você. Onde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa é a primeira visão que Jacó tem de Deus, e ele ratifica toda a promessa e traz toda a segurança para ele, que talvez estava com muito medo nesse momento, por conta da ameaça de Esaú. Quando Jacó acordou do sonho, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é esse lugar, não há outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. O motivo dele ter saído de casa era o medo, e agora a gente vê que ele tem um novo medo. Ele esqueceu aquele medo de Esaú e agora ele tem um temor.
e ele fala sobre Deus estar com ele, e Deus já estava presente com ele desde quando ele saiu de casa. E Jacó tremeu porque certamente diante de Deus ele reconheceu a condição dele de pecador, uma conduta legítima, genuína de quem está diante de Deus, se reconhecer sua pequenez, sua condição de pecador. E esse era apenas o começo da mudança, que ele vai começar a ter uma mudança de caráter com Deus. Deus vai mudar o caráter dele a partir daqui. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo. Os patriarcas, comumente, eles erguiam marcos no lugar onde Deus se manifestou para eles. Alguns erguiam altares. E durante o tempo de Jacó, ele estava só erguendo colunas, até o encontro que ele vai lutar com Deus. A partir de lá, ele vai erguer altares. Esse ato de derramar óleo é algo que vai ser regulamentado futuramente por Moisés para a unção de tudo que for compor os utensílios do templo de culto a Deus. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Betel significa a casa de Deus, e era o lugar de adoração a Deus, mas é um lugar que, infelizmente, futuramente Jeroboão ia erguer um bezerro de ouro ali. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse é o primeiro voto que a gente encontra na Bíblia, alguém fazendo um voto com Deus. E lá em Romanos 8, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E também aqui ele tem uma segunda menção a dízimo anterior à lei de Moisés. A primeira a gente viu lá com Abraão e Melquisedeque. E uma conclusão geral desse capítulo: essa escada significa que Deus deseja morar entre nós. E Jesus desceu essa escada para se fazer carne entre nós. E também que ele é a única escada para a gente alcançar a Deus. Como ele mesmo mencionou lá naquele encontro com Natanael, que eu mencionei anteriormente lá no 1 João, que essa seria o momento em que eles veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo? Então vamos seguir adiante. Eu acho que a gente consegue fazer os 4 capítulos hoje, no ritmo que está indo. Capítulo 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Ele já estava a 700 quilômetros de viagem, e essa era a terra lá onde Abraão veio, a terra natal de Abraão. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra no lugar sobre o poço. No pastoreio era uma das principais atividades da região, e esse poço ele era coberto com uma pedra como uma medida de segurança, para evitar que não fosse soterrado ou a água envenenada, houvesse uma sabotagem, como a gente viu naquele problema que houve entre Isaac e Abimeleque, que Isaac cavava poços e os filisteus iam lá e soterravam os poços, e essa pedra ela era uma pedra muito grande, então precisava que todos os pastores se reunissem para conseguir tirar ela do lugar, e ela era tirada uma vez por dia. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Ele referiu-se a eles como amigos porque ele era pastor, então ele se via como um igual a eles. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. Aí vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Os pastores conheciam Labão de fato, e certamente ele era de uma família influente. E Raquel, em hebraico, significa ovelha. A gente vê que, mais uma vez, ele, como o acontecimento do casamento de Isaac com Rebeca, que o servo Eliezer chegou no exato momento no poço, a gente vê a história se repetindo aqui, ele chegando no local exato na hora exata. Disse: olha, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-as de volta ao pasto. Talvez
Jacó está dando esse conselho para os pastores porque ele quer ficar sozinho com Raquel, ele entendia do ofício pastoril. Mas eles responderam: não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Eles não se irritaram com esse estranho chegando e dando conselho, querendo dizer o que fazer. A pedra do poço realmente era pesada e precisava que todo mundo estivesse junto para mover. Eles responderam para ele com bastante cortesia. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as suas ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Isso aqui não pode ser usado como defesa para o pastorado feminino. Brincadeiras. Mas não era incomum as mulheres cuidarem de rebanhos quando elas eram solteiras na época. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. A gente vê a mesma conduta do servo de Abraão quando estava lá, de se emocionar, e ele foi... Esse beijo aqui não é um beijo íntimo, é um beijo de saudação. Ele não se importou com os pastores estarem vendo ali ele chorando. E também a gente vê que ele removeu sozinho a pedra. Talvez ele era muito forte e ele fez uma força além do que poderia para impressionar ela. Moveu uma pedra que muitos homens precisavam se reunir sozinhos para fazer. Então contou a Raquel, que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao pai. Logo Labão, ouvindo a notícia acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então a gente vê novamente também a história um pouco parecida. Houve um encontro no poço, a jovem solteira do poço vai até lá na família avisar, e só que a diferença é que naquela época Rebeca ganhou muitos presentes, e agora o Jacó chegou ali só com a roupa do corpo. Ela talvez contou muito da força dele. Labão então lhe disse: você é sangue do meu sangue. Isso pode significar, como ele contou tudo o que aconteceu, tanto que eles tinham a mesma personalidade ardilosa, de maquiavélica, talvez ele contou dos enganos que houve, e também significa uma autorização de permanecer ali, porque eles são da mesma família. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando esse lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual é o seu salário. É interessante que Labão esperou passar um mês para perguntar o que ele queria de pagamento. Deixou ele trabalhando um mês de graça para depois vir oferecer alguma coisa. E Jacó até agora não tinha falado da intenção dele também. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Aqui, os olhos meigos, talvez, o que entende-se é que o Moisés, na hora de escrever, tentou ser um pouco gentil para, na falta de algum atributo bom dela, os olhos eram meigos. Talvez ela não fosse de boa aparência. E Raquel, como eu tinha dito, significa ovelha. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Como ele não trouxe nenhum dote para esse casamento, então ele vai oferecer o próprio trabalho dele pela mão da filha. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum dos outros homens. Fique aqui comigo. Muito embora não tivesse riqueza, Jacó tinha o seu valor. Ele era um pastor hábil e ela, nesse momento, estava sendo prometida em casamento para ele. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareciam poucos dias pelo tanto que a amava. Ele gostava tanto dela que o tempo passou rápido. Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, o tempo passa rápido. Aquela frase que trabalhe com o que ama e nunca vai ter que trabalhar. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Jacó chamou ela de esposa aqui, ele já contava como consumado o casamento. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar para uma festa. A festa, na época, como a gente sabe, durava muitos dias e custava muito caro. Mas Labão era um homem rico e todos eram chamados para que aquilo era um ato público, implicava em questões de herança, posse, união de famílias. Então, era necessário que toda a comunidade testemunhasse esse acontecimento.
Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse com ela. Ele deve ter trazido ela durante a noite na tenda ou na casa onde eles habitavam, e Labão usou de uma trapaça, porque era noite. Lia provavelmente estava com o véu nupcial e possivelmente Jacó tinha ingerido vinho, e ele não. Então estava com os sentidos um pouco deturpados. E Zilpa, a gente sabe, futuramente vai se tornar a mãe de alguns filhos de Jacó. Vai ser uma das concubinas dele. E também é interessante que a gente vê o Jacó enganador, que anteriormente se aproveitou da cegueira do pai e da impulsividade do irmão, agora está sendo enganado. É algo até irônico. Quando chegou pela manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Por que foi que me fez? Não trabalhei por Raquel? Por que me enganou? Então agora ele estava se sentindo enganado, o enganador sendo enganado. Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. O interessante é que ele só deixou para falar isso depois de já ter casado. Ele poderia ter falado no momento em que Jacó pediu a mão de Raquel há 7 anos atrás. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. A verdadeira intenção dele era o interesse em manter Jacó preso ali trabalhando, e ele está tratando as filhas como um produto, vendendo na liquidação, praticamente. Algo que a gente vai ver se expressado pelas próprias filhas lá no capítulo 35, quando ocorre a fuga. E em nenhum momento da Bíblia a gente vê Deus aprovando a poligamia, o que está acontecendo aqui. O padrão criado por Deus, que a gente sabe, o padrão monogâmico. Deus criou um homem e uma mulher, e a linhagem caída de Caim é que começou com essa prática. Muito embora Deus não aprove, ele não deixa de agir na providência por meio dos erros humanos. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. E Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Então aqui é interessante que ele não precisou ficar mais 7 anos trabalhando para ter Raquel como esposa. Ele ficou aquela semana de núpcia, na semana seguinte Raquel já foi entregue para ele. E isso aqui é uma coisa que dá problema. Lá em Levítico 18, a gente vai ver futuramente a proibição desse casamento com duas pessoas da mesma família por conta de tanta desavença que vai ocorrer. E essa serva também vai ser outra serva. A Bila vai ter filhos com Jacó também futuramente. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão por outros 7 anos. Ele trabalhou por mais 7 anos, mas Raquel já estava com ele como esposa. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. A piedade de Deus fez com que a desprezada se tornasse fértil e a preferida fosse estéril. Até existe uma piada de meio sem graça a respeito disso aqui, que esse trecho diz que possivelmente Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. E a terceira vez que a gente... Boa. Desculpa a piada. E a terceira vez que a gente vê uma esposa de um patriarca sofrendo de esterilidade também, mostrando que não é por recurso humano, é Deus que move o curso da história. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. O nascimento desse filho foi visto com ela como uma resposta de Deus para a aflição. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que se chamou Simeão. Ela continuou orando a Deus por conta do sofrimento e pedia mais filhos para tentar conquistar o marido através disso, através de filhos. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Ela não desistia de tentar conquistar o marido, o foco dela era esse. O interessante é que dessa esposa desprezada vai nascer Levi, que seria futuramente o pai da casa sacerdotal de Israel. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aqui ela não pensou mais na rivalidade e somente em agradar a Deus no momento que veio esse filho.
E Deus mostra que na sabedoria dele ele age entre os rejeitados, porque de Judá viria a linhagem de Davi e a linhagem de Jesus futuramente. Tem aqui dúvidas? Não, Marquinhos, tudo certo. Podemos avançar para o capítulo 30. Hoje está bem, bem frutífero. O capítulo 30 é uma continuidade. Ele é totalmente conectado com o 29 na questão da linhagem de Jacó, porque a gente vai ver o nascimento de todos os 12 filhos que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? A esterilidade naquela época ela era vista como um ato de Deus, às vezes um castigo. E ao contrário do pai dele, que quando a mãe se encontrava em esterilidade e orou a Deus, Jacó não pede nada a Deus, ele vai tentar acatar os subterfúgios humanos. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Era costume naquela época, a lei na Mesopotâmia permitia que, diante da esterilidade de uma senhora, a serva dela teria filhos no lugar dela. E com isso era comum até mesmo no momento em que a serva estava dando à luz, a ama dela deitasse atrás dela para que a serva fosse apenas uma extensão do útero dela enquanto o filho saía. O filho tinha todos os direitos, toda a questão de hereditariedade da dona da serva, e não da serva. A serva era apenas uma ferramenta aqui. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e dele um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu o nome de Dan. Dan literalmente significa fazer justiça. Ela achou que Deus estava fazendo justiça com ela agora, ela estava querendo se vingar da irmã. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali. Naftali agora virou uma competição entre elas, e a intenção dela não era mais ser uma nação numerosa, era competir pela atenção do marido. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu Jacó por mulher. Ela viu que estava prestes a ocorrer um empate na quantidade de filhos entre elas e se sentiu ameaçada. Então agora ela tentou usar o mesmo recurso que a irmã, uma vez que ela parou de ter filhos. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou de Gad. Lia escolheu o nome por ser considerada mãe, não a serva. Ela que deu o nome do filho da serva. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu o nome de Aser. O foco agora era a felicidade própria dela. Durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo e encontrou mandrágoras, e trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. As mandrágoras eram um tipo de tubérculo, uma planta semelhante à beterraba. Elas eram consideradas afrodisíaco para fertilidade, para outros fins conjugais, e elas eram muito raras e desejadas. E aqui a gente vê que o Rubem já era crescido, ele já estava trabalhando no campo nesse momento. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras que tinha trazidas pelo seu filho. Lia guardava o ressentimento por conta da pensão de Jacó. E pelo que a gente vê aqui, havia uma escala entre elas de quem passava a noite com o marido. E também a gente vê que não estava dividido igualmente. Ele estava passando mais tempo com Raquel do que com Lia. E a proposta delas trocar de. Então houve essa proposta, trocar a noite que seria com Raquel pela mandrágora, que ela acreditava que ajudaria ela na infertilidade. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do seu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Então
Aparentemente, o plano dela deu certo, a troca. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó um quinto filho. E o plano delas acabou o tiro saindo pela culatra, porque quem engravidou foi a Lia. As mandrágoras não serviram para nada para Raquel. Então, apesar dos erros humanos, Deus age na misericórdia. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu o nome de Isacar. Isacar significa recompensa. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse-lhe Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu o nome de Zebulon. Zebulon significa ficar, permanecer ou presentear. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina a quem chamou de Diná. É possível que, nesse meio tempo de filhos com servos, filhos com Lia, houvessem outras filhas mulheres que não foram citadas aqui. O nome de Diná vai ser citado porque futuramente vai ter um evento importante envolvendo ela. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e lhe disse: Que o Senhor me acrescente ainda um outro. Apesar da rivalidade entre elas, a Raquel ainda se mantinha fiel, orava e confiava que Deus ainda agiria em favor dela. E o nome José significa dar mais. Como a gente sabe, esse filho vai ser aquele filho responsável por preservar a família, vai ser aquele filho que vai para o Egito, vai ser caído pelos irmãos, ele vai se tornar o protagonista da terceira metade de Gênesis. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra natal. Ele já estava com 11 filhos homens nesse momento, já tinha trabalhado mais de 14 anos para Labão, e o nascimento de José foi para ele o marco inicial de que era hora de voltar para a terra que era dele por direito. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos lhe partirei. Você sabe o quanto trabalhei por você. Ele, de fato, as esposas já eram dele, ele tinha trabalhado por elas, ele tinha direito a isso tudo, mas era necessário um consentimento, porque sair sem o consentimento era considerado uma transgressão. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Labão só estava avisando o lucro, ele usou de práticas pagãs que não agradam a Deus, de adivinhação, para tentar descobrir por que Jacó prosperava, e acabou descobrindo que era uma bênção de Deus. Ele servia a vários deuses, Labão, como a gente vai ver na fuga, que as filhas vão roubar os ídolos da casa dele. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. Ele chamou a memória de Labão o quanto Labão enriqueceu durante o período que ele teve ali, administrando os rebanhos. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou, depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor de minha própria família, ele queria agora poder trabalhar por ele mesmo, não fazer só o patrão prosperar. Então Labão perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Labão está insistindo em manter ele ali, e Jacó, como Abraão, quando estava lá diante do rei de Sodoma, que queria oferecer recompensas para ele, não quis nada. Mas agora vai ter uma proposta. Hoje passarei por todos os seus rebanhos, e tirarei do meio de todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. A proposta de Jacó aqui era uma forma de diferenciar qual era o rebanho que pertenceria a ele e qual pertenceria a Labão, para não ter engano. Então ele ia ficar com todos os que fossem salpicados, listrados, malhados, e os que fossem lisos, de uma cor só, uniforme, ficariam com Labão. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Ele concordou um pouco rápido demais, mas até porque era muito raro os caprinos nascer com essas manchas, com essas variações. Geralmente eles eram todos de uma cor só, então para ele estava parecendo um negócio fácil. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e pôs aos cuidados de seus filhos.
Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Labão, com o intuito de enganar, ele recolheu todos os animais que tinham essas características que passariam a pertencer a Jacó e levou a 3 dias de distância. Ele escondeu de Jacó para que Jacó não pudesse pegar para ele. Ele não sobrou nada para Jacó nesse momento. Jacó pegou, mas Jacó tem uma estratégia aqui. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e platano, e neles fez listras brancas, destacando-os parcialmente, expondo assim a parte branca inteira dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Então ele usou uma estratégia aqui bem interessante, Jacó. Ele criou um ambiente visual para os rebanhos que fosse listrado. Ele cortou vários galhos de árvore e deixou diante dos bebedouros, onde os animais, ao beber água, iam ficar observando, onde eles, era a rotina deles, eles iriam ver sempre listras. E aquilo ia, de certa forma, influenciar. Fez com que os filhotes nascessem listrados. Jacó separava os filhotes do rebanho e dos demais. Fazia com que ficassem juntos dos animais listrados pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que a fêmea mais forte estava no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente aos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Ele criou uma forma de manipular quais seriam as crias listradas, quais seriam as lisas. Ele colocava esse ambiente listrado quando eram os animais mais fortes e quando eram os mais fracos ele tirava. Isso é uma coisa que antigamente existia uma crença que durante a gestação as coisas que a mãe visse iam influenciar na aparência dos filhos. Até os avós diziam que quando uma mulher grávida não podia ver alguém muito feio, não podia ver alguém uma situação um pouco diferente, que aquilo poderia afetar o filho. Era uma suspeição da época, uma teoria que não tem base científica nenhuma. Mas isso aqui é uma coisa interessante, porque há mais de 20 anos atrás eu li um livro de parapsicologia, uma experiência semelhante, que conta a história de uma gata que se abrigava num celeiro e ela estava grávida, e durante o período de gestação ela ficava no meio de um monte de saco de mantimento, e quando os filhotes nasceram, eles nasceram com os padrões na pelagem que eram muito semelhantes, lembravam muito a escrita desse saco de mantimento onde ela permaneceu durante a gestação. Então é uma estratégia que existe um histórico que talvez seja possível. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Então, apesar da sabotagem de Labão, Jacó prosperou muito. Talvez Deus deu essa estratégia para ele. Mesmo falho, Jacó foi abençoado por Deus. E que infidelidade da promessa que tinha feito para ele lá quando ele viu a escada fez ele prosperar. A prosperidade vinha de Deus, não do homem. E esse foi o capítulo 30. Alguma observação, alguma pergunta? Não, Marquinhos, tudo certo. Meu Não, Deus, então, cada rolo de família. então, isso aí é melhor do que muito roteiro de novela, de filme. Gente, muito fora. Mas muito legal também. Então, acho que podemos encerrar hoje, né? Para encerrar, eu queria deixar a palavra dita lá em Oséias 12, do 3 ao 6. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão. Como o homem lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou conosco. O Senhor Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre em seu Deus. Obrigado a todo mundo que participou hoje. Amém. Obrigado, Marquinhos, mais uma vez. Sempre muito bom. Aulas e aulas. Nada, semana que vem tem mais. É isso aí. Até mais. Boa noite, Até. pessoal. Boa noite.